Shabbat Shalom. Nós estamos entrando na nona aula teológica. Já passaram 8 aulas. O nosso objetivo, desde o princípio, foi dar um complemento ao estudo das parashiotes. Semanalmente nós estudamos uma parashá, que é uma porção da Torá. E com essa série de estudos teológicos, o nosso objetivo era dar um complemento bíblico para que você realmente conhecesse a Bíblia como ela é. A maioria das pessoas conhece a Bíblia por histórias bíblicas contadas na escola bíblica no final de semana, ou escola sabatina, ou escola dominical. Outros conhecem a Bíblia por filmes, e há muita divergência com relação à verdadeira história. Nós estamos finalizando hoje a história do último juiz, que foi Samuel, e o início de um período, que seria o período dos reis. Mas existe um detalhe, e esse detalhe eu acabei descobrindo assim, depois de estudar, porque eu sempre tive uma pergunta que não queria calar. E esta pergunta era: por que Saul foi escolhido como rei? Ele não era da casa de Judá, né? Então ele não era judeu. Ele era da menor tribo de Israel, que eram os benjamitas. Sem considerar que os benjamitas eles eram misturados. Houve uma guerra e uma grande parte dos homens de Benjamim, da tribo de Benjamim, morreram. Para que não acabasse, deixasse de existir a tribo de Benjamim, foi permitido que eles se casassem com homens ou mulheres siquemitas, que eram descendentes de Diná. E essa descendência de Diná, que era com siquemitas, que eram cananeus, eles se misturaram com a tribo de Benjamim. E sempre vinha essa pergunta: mas não entendo, por que isto? E nenhum teólogo, nenhum especialista, nunca ninguém tocou no assunto e a coisa vai indo. Agora, ao começarmos a estudar esse assunto, me chamou a atenção. E é justamente sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. Eu gostaria que você acompanhasse as leituras. Vão ser poucas leituras, que o propósito aqui não é ficar lendo, mas é analisar cada fato, para que você possa compreender exatamente o que aconteceu. Porque, em primeiro lugar, nós vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Acompanhe a leitura comigo. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Quando Samuel ficou idoso, designou seus filhos como juízes para Israel. O nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo, Abias. Eles eram juízes em Berseba, mas os filhos dele não seguiam o seu exemplo. Iam atrás de lucro desonesto e aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Vocês se lembram que na lição anterior, quando Eli adotou Samuel, ele também tinha filhos. E os filhos de Eli morreram na guerra por causa do pecado. Quando Eli tomou conhecimento, ele caiu da cadeira, sendo um homem obeso, quebrou o pescoço e morreu. Foi quando Samuel assumiu a posição de juiz. Samuel era profeta e juiz. Ele tinha o dom profético, ele era um juiz justo,
E ele tinha 2 filhos. Só que os seus filhos não acompanharam a sua história. Não seguiram o seu exemplo. E continuando a leitura. Com o tempo, todos os anciãos de Israel se reuniram e foram a Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, o Senhor já é idoso e os seus filhos não andam nos seus caminhos. Agora designe um rei para nos julgar com todas as outras nações. Mas quando disseram: Dê-nos um rei para nos julgar, isso desagradou a Samuel. Então ele orou a Jeová. Jeová disse a Samuel: Faça tudo o que o povo lhe pede, pois não é a você que rejeitaram, mas é a mim que rejeitaram como rei. Eles estão fazendo exatamente o que fizeram desde o dia que os tirei do Egito até hoje. Eles sempre me abandonam e servem a outros deuses. Preste bem atenção. O povo foi pedir para Samuel um rei. Samuel se entristece. E Jeová disse: Não é a você que eles estão rejeitando. É a mim, pois o rei de Israel sou eu, não é você. Samuel não entendeu. Mas se era para pegar um rei, ele teria que ir na tribo de Judá para escolher um rei. Por que eu falo isso? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 49, versículo de 8 a 10. Acompanhe a leitura. Quanto a você, Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Judá é um filhote de leão. Você subirá depois de comer a presa. Ele se agacha e se estica como um leão. E como um leão, quem se atreve a acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de governante de entre os seus pés, até que venha Shiló, e a ele pertencerá a obediência dos povos. A profecia é bem clara. Apenas de Judá poderia sair um rei. O que aconteceu então com a escolha de Saul? Uma coisa importante para você que desconhece a Bíblia. A Bíblia não há contradição alguma. A Bíblia não se contradiz. Pelo contrário, cada vez que mais eu estudo, mais eu me surpreendo com a veracidade que ela nos mostra. E hoje eu vou provar para vocês por que foi escolhido Saul da tribo de Benjamim. E com certeza absoluta, você não percebeu isso também, como eu não havia percebido. Vamos lá, vamos continuar. Agora, Deus autoriza Samuel a procurar um rei. Não, Deus não falou isso. Deus disse: eu sou o rei. E nós temos um probleminha aqui. Davi já estava nos planos de Deus. Só que nesta época, Davi não havia nascido ainda. E aí, como é que fazer? Que situação é essa? Se Davi não havia nascido ainda, o que ia acontecer? Se fosse escolhido alguém de Judá, este reivindicaria com propriedade o direito ao trono e a descendência do trono. Então, foi necessário arrumar alguém para ser um tampão nesse período. Por que a menor tribo?
Simples, porque se pegasse uma tribo forte e poderosa, essa tribo poderia dizer, não, agora a partir de hoje somos nós. Então, o motivo da escolha de pegar a menor tribo foi justamente esta. Ela não tinha como se sobrepor às demais. Não poderia ser de Judá porque o projeto era para Davi, que nem nascido havia ainda. Mas Deus já o conhecia e Deus já sabia. Vamos lá, irmãos. Então vamos continuar. Vamos ver o que acontece. O que a Bíblia tem nos relatar sobre isso. Não é? Então, vamos para 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9, no versículo 16 a 21. Presta atenção aqui. O mistério revelado. Preste bem atenção. Vejam lá. Olha o que Jeová disse a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, eu lhe enviarei um homem da terra de Benjamim. Você deve ungí-lo como líder, não como rei, como roche. Você deve ungí-lo como roche do meu povo Israel. E ele salvará o meu povo da mão dos filisteus, pois vi o sofrimento do meu povo e o clamor dele chegou a mim. Então Deus, agora nesse momento, ele cria um cargo intermediário entre juiz e rei. Ele cria o roche. A palavra roche, em hebraico, traduzido para o português, é líder. Então Saul não era rei. Ele era um líder, é o que está escrito na Bíblia. Porque senão a profecia não faria o mínimo sentido. Preste bem atenção, olha, eu vou ler novamente para vocês. Amanhã, por volta desta hora, eu lhe enviarei um homem da terra de Benjamim. Você deve ungí-lo como líder do meu povo Israel. E ele salvará o meu povo das mãos dos filisteus. Pois vi o sofrimento do meu povo e o clamor dele chegou a mim. Moisés foi rei? Não, Moisés foi um roche. Lembra que ele chega para Moisés e diz, eu ouvi o clamor do meu povo, vai lá e liberta. Saul tinha a mesma missão. Moisés não era judeu. Moisés era levita. Como não eram da tribo de Judá, eles não poderiam ser rei. Eles eram apenas roche, líder. Nesse caso, Saul foi levantado para ser um líder, para libertar o povo da mão dos filisteus. Mas nós vamos perceber que isso só vai acontecer no futuro, quando Davi mata Golias. Então você percebe que há uma explicação lógica para que a profecia de Jacó dizendo que de Judá sairiam os reis fosse cumprida. Como aconteceu esses fatos antes do tempo, como os filhos de Samuel não obedeceram a Deus, Deus teve que tomar uma providência. E é assim que ele faz. Deus te chama para a sua obra. Mas se você não fizer a tua parte, meu irmão, ele vai tirar e vai colocar um tampão no seu lugar. Não tenha dúvida. Se os filhos de Samuel fossem religiosos, honestos e dignos, eles teriam ficado até o tempo de Davi. Mas eles não ficaram. Então Deus trouxe um plano alternativo. E qual foi esse plano alternativo? Um roche, um líder, para livrar Israel dos filisteus. Mas foi usado a mão de Davi para que se concluísse este projeto.
Mas você percebe que neste período não se fala muito da religião do povo de Israel. Nós sabemos que o tabernáculo estava em Shiló. Nas festas, eram 3 festas anuais, os israelitas iam até a Shiló, levavam seus dízimos, levavam suas ofertas, participavam da festa 3 vezes por ano. Aí retornavam às suas casas, tocavam as suas vidas. Nesta época não existia ainda nenhuma congregação, nenhuma sinagoga, não existia nada disso. E nem as escolas dos profetas. Elas vão acontecer depois, nós vamos entrar nos próximos estudos, na época dos reis. Mas nesta época não existia ainda nenhum sistema religioso como nós conhecemos hoje. Deus, com o passar dos tempos, ele vai ajustando a questão espiritual com as necessidades naquele momento e vai estabelecendo o quê? Congregações, né? Foi o que aconteceu. Então, naquela época, a religião estava meia deixada de lado. Os filhos de Samuel se afastaram do Senhor. Então foi obrigado a Deus estabelecer um tampão, um período, até que Davi nascesse, crescesse, se apresentasse a Saul. Você percebe a grandiosidade das Escrituras Sagradas, para quem conhece? É uma pérola maravilhosa. Porque cada dia nós descobrimos coisas que nos fascinam, nos deixam amar mais e mais esse Deus. Porque a gente escuta falar rei Saul, mas ele não era rei, ele era um roche, era um líder. Porque se ele fosse rei, a profecia não teria se cumprido. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. E como se cumpriu nesses 6.000 anos? Não tenha dúvida, o restinho que falta vai se cumprir. Nós estamos vivendo numa época profética. E você não pode deixar esta época profética passar despercebido. O mundo está parado. Hoje, perdemos um grande jornalista, um homem íntegro. Estava com uma enfermidade, ele tem um problema de saúde, foi no hospital pegou essa doença e morreu. As pragas estão caindo sobre a terra e as pessoas não perceberam ainda. E as que perceberam fazem como se não fosse com elas. E nós temos que ser atalaias, arautos, para levar a palavra às pessoas para que haja arrependimento. Porque em breve não vai adiantar se arrepender. O tempo de arrependimento é este momento. Mas as pessoas não estão muito preocupadas com isso, não. Cada um está preocupado com a sua própria vida. E nós vamos ver isso mais um pouquinho à frente, nesse estudo de hoje. O que aconteceu e o que eu quero dizer para vocês. Nós temos que ter um cuidado especial sobre o retorno, como retornar para Deus. Talvez esta seja a última oportunidade que Deus está dando para um de vocês, ou para mim, para fazer uma techuvá genuína. Milhares de pessoas perderam a sua vida esse ano. E talvez muito poucos deles tiveram a oportunidade que nós estamos tendo de aprender a verdade, conhecer a verdadeira palavra de Deus, os ensinos que transformam. Mas vamos continuar. 1 Samuel 9, 16 a 21. Então vamos lá. Amanhã, por volta desta hora, eu lhe enviarei um homem da terra de Benjamim. Você deve ungí-lo como líder do meu povo Israel. Continuando, versículo 21.
Saul respondeu: Não sou eu benjamita, e não é a minha família a mais insignificante de todas as famílias das tribos de Benjamim? Então, o que o Senhor está me dizendo isso? O próprio Saul reconheceu: Mas a minha tribo é menor. A minha família é mais insignificante. Por que me chamar para um cargo como este? Em momento algum ele fala: Por que eu vou ser rei sobre eles? Não fala. Só que depois que ele assume como líder, ele se coloca como rei. Mas não era rei. Ele não foi ungido para ser rei. As pessoas não respeitam a unção das pessoas. E unção foi feita para respeitar. Quando nós fomos ungidos, separados para o ministério, não foi os homens que nos separaram. Não foi o azeite que foi escorrido. Mas foi o Espírito do Deus vivo que nos separou. E as pessoas, infelizmente, não reconhecem mais isso. Hoje, infelizmente, as pessoas ignoram, deixam para lá. Não estão nem se preocupando com essas coisas. E a Bíblia fala também, não vou continuar lendo, senão a gente vai ficar até meia-noite hoje. A Bíblia fala que Saul era um homem alto. A maioria dos homens de Israel batia no ombro dele. Se ele era um homem alto, batia no ombro, ele deveria ter mais ou menos 1,90m, 1,80m, 1,90m. Para os padrões daquela época, era um homem zarrão. E você vai ler, se você ler a Bíblia mais compassadamente, com detalhes, você vai perceber que ele se destacava diante dos demais. Aí que tem outro mistério. Presta atenção. Vamos abrir um parênteses aqui. Hoje a gente vai falar mais da parte religiosa na parte de Davi, quando chegarmos lá. Quando Davi foi levar comida para os seus irmãos que estavam acampados para lutar contra os filisteus, e Israel estava sendo acossado pelos filisteus porque tinha um gigante que chamava Golias. Era uma família de 5 homens que tinham o gigantismo. O gigantismo é uma doença que a pessoa não para de crescer. Se Saul tinha por volta de 1,80, 1,90, provavelmente Golias deveria ter uns 2,20, 2,50. Era o padrão. Quando fala gigante, não é o gigante terra dos gigantes, não, aquele monstro, não. Não era isso. Ele tinha talvez aquela doença, o gigantismo. Era um homem alto. Outra coisa. Quando Davi chegou, todo mundo imagina que Davi fosse o quê? Um nanico, baixinho, pequenininho. E não era. Saul fala: Vista a minha armadura. Como Davi iria colocar a armadura de Saul se Davi também não fosse um homem alto? Presta bem atenção. Isso é importante. Não interfere na nossa salvação, mas interfere na verificação do texto. Quando Saul disse: Vista a minha armadura, é óbvio que Saul viu que Davi era um homem alto. Era um rapazão novo, mas alto. E Davi colocou, mas ficou meio desajeitado. Falou: não consigo me movimentar muito esse negócio, não. É meio complicado, eu vou sem isso aqui. Outro mistério. Davi pega 5 pedras lisas. Vocês sabem por quê? Será que ele ia dar 5 pedradas em Golias? Não, ele foi precavido. Ele era especialista em funda. Puf, derrubou. Ele imaginou: se eu derrubá-lo, o que vai acontecer? Os seus irmãos podem vir em socorro dele. Aí eu tenho pedra sobressalente para derrubar eles também. Ele tinha uma autoconfiança muito grande. E ele diz: eu já matei um leão e um urso. Se ele fosse um tampinha, o máximo que ele ia matar seria um rato ou um gato. Não estou zombando dos de baixa estatura, porque eu também não tenho
muita estatura. Mas ele era um homem diferente do que a mídia, a televisão, os desenhos, os filmes mostram pra gente. Não era um homem pequeno, era um homem alto. Mas era jovem. E como fala jovem, nós imaginamos uma outra coisa. E agora Saul diz, olha, mas eu não, sabe, logo eu, mas tudo bem. Recebe a unção, começa o seu período de reinado. A história nós conhecemos. Ele não se preocupou em nada com a religião. Não há menor citação. Ao contrário, ele matava sacerdotes. Quando começou aquela luta, ele perseguindo Davi, ele acabou com os sacerdotes que estavam em Nob, com a arca, a tenda que estava fora da cidade, fora de todos, num canto lá. Então Saul não se preocupou em hipótese alguma com a religião. Ele foi um administrador e guerreiro, apenas isto. E agora Deus escolhe um novo rei. Mas para fazer essa escolha, Samuel teve um probleminha. Veja o que acontece. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Por fim, Jeová disse a Samuel, até quando você ficará triste por causa de Saul? Ao passo que eu o rejeitei como líder de Israel. Encha um chifre com óleo e vá, e eu enviarei a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Você lembra que no texto anterior, escolha Saul como roche, como líder. Agora ele diz, vá, escolha como rei. Agora eu vou voltar à leitura aqui. Olha só o que ele diz. No versículo 16. Eu o rejeitei como rei. Saul queria ser rei, mas Deus não aceitou. Perceberam? Não é que ele era rei. Eu não aceitei que ele fosse rei. Eu chamei para ser líder. E as pessoas não entendem essas coisas. O que elas fazem? Elas não percebem que não há significado algum. Nesses casos, não há significado nenhum. E não é verdade. Então nós estamos vendo agora que vai ser feita a escolha de um novo rei. A história você conhece. Samuel chega na casa de Jessé e ele já tem um padrão na mente. Como deveria ser o rei. E ele já tem um. E se você for fazer a leitura, você vai ver que ele vai olhar pela aparência. E outro equívoco. Jessé manda os seus filhos que são guerreiros. Então eles estão desenvolvidos, são fortes, né? Bem afeiçoados. São filhos de Jessé, da mesma mãe. Então, com certeza, todos têm o mesmo padrão de altura, mesmo padrão fisionômico. E Samuel vai se decepcionando, porque conforme vai passando os filhos, não é nenhum deles. E é quando chega a vez de quem? De Davi. O semblante de Samuel cai. Não porque Davi era baixinho, feinho. Não era isso não. Porque era muito novo. E Deus diz, Deus sonda os corações. Samuel não entendeu, mas os teólogos entenderam errado. Achou que foi porque o padrão dele era fora dos padrões de Samuel, e não era isto. A Bíblia diz que Deus sonda os corações. Quando Samuel viu Davi, ele era pequeno ainda. E Samuel disse, mas peraí, não entendo uma coisa. Deus manda ungir outro rei. Chega aqui esses homens fortes, prontos para governar. E vem o Júnior, o pequenininho, o mais novo. Percebe?
Então às vezes nós começamos a perder a relação da questão bíblica. Nós acabamos lendo a Bíblia com o que nós ouvimos dos outros. E não é verdade. Você vê que Davi vai ao encontro de Saul quando foi enfrentar os filisteus. Ele é muito jovem ainda. Os outros irmãos já são homens prontos. E o semblante de Samuel muda justamente por este motivo. Puxa vida, Deus manda escolher um rei e me escolhe o mais novo. Eu sou um dos corações. Então você percebe. Ele era mais novo, mas já tinha enfrentado o urso, já tinha enfrentado o leão. Todavia, os seus outros irmãos não queriam enfrentar um gigante. Então ele sabia que o homem da família ali, o grande líder, que seria o grande rei, quem era? Davi. Por isso que Deus diz, eu sou um dos corações. Quando Deus nos chama para o seu ministério, Ele não está preocupado com a maneira que você fala, com a maneira que você se apresenta. Ele está preocupado com o seu coração. Qual o propósito que você tem? Qual o propósito que você tem de fazer as coisas para Ele? Esta é a grande preocupação de Deus. Ele busca pessoas que tenham interesse em servi-lo da melhor forma possível. Ele não está preocupado em buscar pessoas prontas. Davi não veio pronto. Saul era um grande líder, era um grande roche, era um grande guerreiro. E Davi precisava ser treinado. Os outros irmãos de Davi já estavam viciados, já não tinha muito o que fazer com eles. Mas Davi tinha. Eu prefiro muitas vezes trabalhar com jovens que têm chegado à congregação para tentar moldá-los para a necessidade de hoje da Techuvá, do que pegar pessoas mais velhas, que já vêm com vícios, com hábitos, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo outro. Essas pessoas que têm um achômetro muito aguçado, eles não param para pensar. E agora, Israel precisava de um rei. Seria Davi. Quem melhor para ensinar? Saul e Jonatã. Jonatã era o filho, acompanhou o pai. Deus não ia colocar um irresponsável para dirigir aquela nação. Tinha que ter um aprendizado. Mas volto a insistir. Religião zero. Quando começa-se a perseguição de Saul contra Davi, Saul vai matar os sacerdotes. Ele não tinha a menor reverência, o menor respeito pela religião. Por isso que Deus diz, eu o rejeito como rei. Porque talvez, se ele se apresentasse como um homem íntegro, poderia ter a possibilidade. Mas Deus conhece o futuro, desde o começo. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui, Deus já sabia. Deus já sabia quem ia estar na live, quem ia assistir, quem iria tirar proveito dela. Deus conhece todos os corações. Mas vamos continuar. E agora, nós vemos um probleminha. E esse probleminha que nós vamos ver é justamente quando a escolha desse novo rei. Vamos ver. Sons. Davi é escolhido, é ungido. E começou a ter vitórias. O povo cantava. Saul matou 1000, Davi matou 10.000.
E aquilo foi criando um ódio, foi criando uma ira. Ao invés de Saul ficar feliz de ter um assessor, de ter alguém como ele, não, o que ele fez? Ele ficou irritado e começou a perseguir. E começou a perseguir a quem? A Davi. E Davi teve que fugir e andar errante por toda Israel. Teve um momento que Davi já estava cansado de fugir. E Saul com seus soldados foram descansar numa caverna. Davi estava ali, escondido. Foi lá e cortou um pedaço do tecido da roupa de Saul. Poderia tê-lo matado. Mas ele disse, jamais eu levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Nós, quantas vezes, irmãos, temos levantado a nossa voz contra os ungidos do Senhor? Quantas vezes nós temos levantado a nossa voz contra aqueles que foram escolhidos por Deus? Vamos continuar. Chega um momento que Davi, ele assume como rei, coloca a ordem na casa e ele vai dizer o seguinte: eu estou morando numa casa de cedro e Deus não tem um lugar de morada. Fala com Natã, profeta. O profeta diz assim: muito bom, boa ideia. É isso mesmo. Construa uma casa para Deus. Aí o que acontece? Quando o profeta chega em casa, tem um sonho. E Deus diz, não. Ele não vai poder construir. Mas o filho dele, que eu vou ungir, esse vai construir o templo. Então nós vemos que a partir de Davi, inicia-se a preocupação da volta de Israel para Deus. E agora Davi quer mais. Davi quer construir um templo em Jerusalém. Para que todo Israel subisse a Jerusalém, como é feito até hoje. Para levar suas ofertas, os seus dízimos, e subissem a Jerusalém. Mas Deus disse, ele não vai fazer isso. Não vejo Davi se debatendo, não vejo Davi reclamando, não vejo Davi questionando, ao contrário. Mas tudo bem. Eu não posso construir, mas posso conseguir o material. E Davi começa então esse processo. Então agora nós entramos na parte dos reis. Então Davi é o primeiro que vai centralizar a adoração do Deus bendito, desde a saída do Egito até aquele momento. A partir desse momento, Davi vai iniciar um novo período na vida espiritual de Israel, que vai culminar com a construção do templo por Salomão, que vai ser uma das maravilhas do mundo e que vai mudar a história de Israel. Agora Israel já tem um Deus todo-poderoso, Jeová, e agora ele tem um templo suntuoso. E todas as nações começaram a visualizar aquilo. Porque o Deus de Israel era o Deus invisível. Não tinha uma imagem, tinha um nome. Já vi filmes por aí, pessoas comentando que era o Deus sem nome. Não, ele tinha um nome. O nome dele é Jeová. Só que, agora, ele tem um templo. E as pessoas se maravilhavam. Nas 3 festas principais, eles subiam a Jerusalém. E levavam a sua adoração, o seu louvor.
As bênçãos que eles tinham recebido naquele período, eles levavam e colocavam aos pés dos sacerdotes. Foi um tempo maravilhoso. Um tempo de iniciação espiritual nascendo na nação de Israel. E isso vai durar por um período. Após a morte de Davi, Salomão vai subir ao poder. Vai concluir o projeto. Só que aí as coisas começam a perder o seu controle. Salomão vai se desviar dos caminhos do Senhor. Salomão vai se corromper. Ele vai construir vários templos pagãos para suas esposas. E para toda aquela construção, ele começou a sangrar o povo, cobrando impostos, impostos, impostos e mais impostos. Quando Roboão subiu ao poder, as 10 tribos do norte, que eram rejeitadas, que pagavam a conta para que Judá e Benjamim fosse próspero, porque Judá tinha o rei. Benjamim teve Saul, o líder que queria ser rei, Deus o rejeitou. Agora as 10 tribos do norte começam a sofrer. E vão conversar com Roboão. Roboão, em vez de falar, não, nós vamos fazer um ajuste, vamos acertar as coisas aqui, não, diz, eu vou ser pior que meu pai. Eu vou chicotear vocês com escorpiões. A história nós sabemos, há o racha. As 10 tribos do norte vão ser governadas inicialmente por Jeroboão. E as 2 tribos do sul ficarão com Roboão. Aí começa o segundo período espiritual decadente no povo de Israel. Isso é para a próxima semana, que nós vamos começar a trabalhar nesse aspecto. Só para recapitularmos o que nós falamos aqui. Saul não foi rei, ele foi chamado para ser roche, para ser líder. E Deus diz, eu o rejeitei como rei. Ele não tinha capacidade, capacitação, competência para tal coisa. Eu o rejeitei. Porque ele não poderia, porque a profecia era bem clara. Teria que ser da tribo de Judá. Quando Samuel foi escolher um rei, ele queria um rei imediatamente, pronto. E não tinha. Não tinha esse rei pronto. E veio o mais novo, esse garoto vai levar 20, 30 anos para chegar à necessidade. Aí as pessoas começam, não, porque ele era pequeno, porque era... Não tem nada a ver com isto. Porque quando Saul manda que ele coloque a armadura, nós sabemos que Davi era da mesma altura, praticamente, de Saul, entre 1,80 m e 1,90 m. Então você acaba descobrindo, como disse Jeremias, nós só herdamos mentiras de nossos pais. E eu tenho visto na Techuvá brasileira muitas pessoas criticando. Eu já estou encerrando, irmãos, fique tranquilo, né? Muitas pessoas falando da teologia da substituição. Realmente é uma praga que veio destruir o projeto de Deus. Mas tem uma praga maior ainda, que é a teologia da substituição judaica. Você vê vários roxins por aí falando que Judá é o Israel de Deus. A mesma coisa que falam que a igreja é o Israel de Deus, hoje eles falam que Judá é o Israel de Deus. Inclusive tem uns famosos aí, né? Tem talvez a maior congregação no Brasil, eu vejo eles usarem a palavra judeu como se fosse Israel, e não é. Israel é Israel, Judá é Judá. E eles rejeitam a teologia das duas casas. O que é a teologia das duas casas? É o que está em Jeremias 31, 31.
eis que faço uma nova aliança entre a casa de Judá e a casa de Israel. Só que nesta época, quando Jeremias fez essa profecia, Judá já tinha desaparecido. Perdão, Israel já tinha desaparecido, só Judá que estava lá. Então essa nova aliança vai ser feita com a casa de Israel e a casa de Judá. Aí, outra coisa que nós temos visto, muitas pessoas dizem, eu sou judeu porque o meu sobrenome faz parte do sobrenome dos Pirenos, sim. Sim, uma grande parte faz parte, mas nem todos. Muitos sobrenomes que os cristãos novos adotaram eram sobrenomes antigos, que já tinham em Portugal e na Espanha. Já existia. Eu andei pesquisando e vi alguns sobrenomes que tem desde o século II, século III. Então não quer dizer que porque você tenha um sobrenome, signifique que você é judeu. Sabe por quê? Eu vou dizer isso para você. Isaías 56 diz assim, e eu vou dar um nome melhor do que os filhos e filhas. Lá em Apocalipse fala o seguinte, que aqueles que vão herdar a salvação vão receber uma pedra com um nome que só ele vai saber. E eu vou dizer para você que nome é esse. É o nome da sua tribo, da qual você é descendente. Porque você vai ter que habitar aonde a sua tribo habitou. Aonde Gade habitava, os gaditas vão. Aonde Ruben habitava, os rubenitas vão. Aonde o Asser habitava, os asseritas vão. Os efraimitas. E assim por diante. Então aquela pedrinha vai dizer qual tribo você é. E o nome que você vai receber, Isaías 56, que é o nome melhor do que filhos e filhas, é esse nome de adoção. Eu não tenho a menor preocupação em saber o que os meus antepassados fizeram. Foi uma coisa feia. Foram covardes. Para não morrerem, eles resolveram se converter ao cristianismo. Então ser um pineno sim não é muito bom, não, sabe? É uma coisinha meio complicada. Todavia, nós resolvemos voltar. Estamos aqui voltando para o Pai. Existem 3 situações que eu gostaria de deixar aqui para finalizar com vocês. A ovelha perdida, o pastor tem que ir atrás. Porque ela não sabe voltar. Ela é frágil. A dracma perdida, você tem que acender a luz para achar. Porque foi um descaso seu. Você não vai perder o dinheiro. Agora o filho pródigo, você não tem como buscar. Ele tem que voltar sozinho. E se você é um filho pródigo, não adianta, eu não tenho argumento algum para trazer você de volta. Você tem que voltar sozinho. Shalom? Tenham um feliz sábado. Que Jeová dos Exércitos abençoe a vida de cada um de vocês. Que os seus anjos acampem ao redor das suas casas. Que nos livre dessa praga que está ceifando vidas. Para que possamos cada dia mais honrar e bendizer o nome do Eterno. Shalom, shalom.